Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Cássia, sou de Manaus, né? Nascida em Belém do Pará, mas há muito tempo já moro aqui em Manaus. E eu vou falar um pouco do meu filho, né? Que eu tenho dois filhos, né? Só o meu mais velho é autista, o meu primogênito, né? Que é o Jean. E eu criei essa página Meu Autista Jean para falar um pouco do nosso dia a dia, né? Para falar um pouco sobre o assunto mesmo, sobre o autismo. Meu filho teve o diagnóstico tardio, com 11 anos, né? Mas estão aí na luta, né? Não podemos desistir, temos que continuar para poder vencer as batalhas do dia a dia. Eu criei essa página para falar exatamente do autismo, né? Para poder falar do meu dia a dia. Eu não sou profissional na área de saúde, na educação. Eu sou mãe, somente mãe, aquela mãe que presente, que recebeu um diagnóstico, né? E tem que continuar. Não podemos ficar em casa esperando as coisas acontecer. Eu vou falar um pouco sobre quando eu recebi o diagnóstico. Eu não tive aquele famoso luto que a pessoa fala, né, quando recebe um diagnóstico, que o chão, né, que a sua vida acaba ali porque você fica muito preocupada, né? Fica muito assim pensando como vai ser. Eu não tive, porque como o do Jean já foi tardio com 11 anos, então assim eu sempre tive diversas situações na escola. Desde seus 4 anos que começou o período da escola, o Jean vinha tendo algumas situações, entende? E primeiro filho, filho único, né, em casa, sem muito barulho, sem muito estresse, não tinha outra criança para dividir as coisas e foi acontecendo, né? A gente morava numa cidade pequena, onde ele ia para a escola só, às vezes, depois dos seus 7 anos, né? Voltava para casa, mas sempre teve um diferente. Sempre teve. Eu me lembro como se fosse hoje, né, que quando ele começou a apresentar, a professora foi conversar comigo, dizer que tinha pedido ajuda da coordenação da escola para poder ajudar o Jean, porque tinha algo que ela não conseguia trabalhar com ele em relação porque ele não socializava. Ele apresentava alguma coisa diferente, que era para me procurar ajuda. Confesso para vocês que quando uma mãe ouve de um profissional, você tem que procurar ajuda para o seu filho. Ah, a gente fica assim odiada, né? Como assim ajuda? O que essa professora pensa que ela é? Ela tá querendo dizer o quê? Que o meu filho é louco? Tem alguma coisa que ela não sabe trabalhar? Eu não fiz isso, sabe, gente? Porque eu até entendi a posição da professora. Ela tava com uma dificuldade de trabalhar com o Jean, porém a coordenação não dava aquele apoio. E era várias crianças de 4 anos, né? É aquela situação que tu não pode deixar as crianças só. E tu não podia estar sempre atrás de um só, porque ela tem que cuidar de um grupo, né? E foi aí que começou a vir os primeiros sinais. Até então, para mim, não tinha nada diferente. Ele comia, ele bebia, assistia a TV dele horas e horas. Parecia que não tinha nem criança em casa. Mas, assim, realmente ele tinha uma situação complicada com os brinquedos, assim, ele fileirava e eu nunca me dei conta disso. Ele tinha muito carrinho daqueles da Hot Wheels, né? E ele enfileirava os carrinhos, ele não brincava, ele gostava de ver enfileirado. Ele tinha bloquinhos, ele montava, assim, coisas, eu acho que ali ele fazia uma história com aqueles bloquinhos. E ninguém podia tocar. Quando ia outra criança, eu dizia que ele tinha que levar os bloquinhos tudo pro quarto. Porque não tinha como tu dizer pra uma criança de 1 ano não mexe. E ele ficava assim, danado da vida, porque ele não queria que ninguém mexesse. Ele tinha o prazer de estar olhando ali.
Ele também demorou na fala, mas tem aquela velha história. Mas o tio demorou para falar, ele fala hoje. O pai foi sempre assim, peraltinha. O pai sempre foi assim agitado. Sempre teve essa conversa, né? Sempre que tinha um motivo pro Jean ser daquele jeito, né? E não era, não era. Era algo diferente mesmo. Ele não socializava, ele queria sempre estar fora da sala, sempre fora da sala. Até hoje, ele com os 15 anos, ele sempre quer dar uma voltinha, né? Mas hoje ele fala, porque eu pergunto, meu filho, por que você não consegue? O que que acontece? É o barulho. Hoje ele consegue falar, é o barulho, é muitos estímulos ao mesmo tempo e ele precisa sair. Ele sabe que ele precisa sair para não estressar ele mesmo. E então, assim, foi sinais que tinha, mas a gente acabou não se pegando nesses sinais. Então, Jean tinha TDAH. TDAH, né? É hiperativo, né? Hiperativo. Então, ele teve hiperativo. O diagnóstico dele, o Jean era uma criança hiperativa, né? Então, assim, não foi fácil, mas quando eu recebi o diagnóstico, nós mudamos de cidade, eu vim para cá, para Manaus, e continuou a mesma coisa. Foi 2 anos que o Jean trocou muito de escola, porque nenhuma escola ele se adaptava, ele queria voltar para onde a gente morava, queria voltar para a escola para onde ele morava, e ele não queria outra escola. Foi os 2 anos, que foi 2 anos assim, que foi assim triste, muito triste na minha vida e na vida do meu filho. Porque eu não tinha como voltar, né? Porque era uma empresa, a gente não teve como voltar. E também porque ele não aceitava. Não aceitava de jeito maneira. Por mais que a gente dá amor, limite, a gente é carinhoso, mas tinha algo que não batia ali, sabe? Continuar a não bater. Quando eu levei ele no neuro, eu lembro que se fosse hoje, ele tinha 11 anos. Tinha acabado de chegar em Manaus, o Jean já tinha saído de 2 escolas. Levei ele no neuro, sentei com o neuro, foi eu, a família, né? Eu, o pai dele e o meu pequenininho. E na época ele tinha 1 ano, nem tinha ano ainda, o meu menor. E eu relatei pro doutor tudo, desde os 4 anos dele, quando começou a apresentar, eu relatei que eu não conseguia compreender algumas atitudes dele, agressividade, uma irritabilidade de repente, sabe? Quando não podia estar sendo contrariado, toda vez que a gente, sabe, era muito desgastante. E eu conversei com o doutor, disse que eu não estava mais conseguindo trabalhar, eu não conseguia entender o porquê ele tinha todo aquele comportamento, né? E não ficar mais na escola, não queria ficar na escola e não sei o quê, e queria voltar, aquela resistência dele, eu não conseguia compreender. Aí o doutor pegou, chegou pra mim, assim, pra mim, pra família toda, ele observou meu filho, né? A gente já não deixava nem o menino levantar direito, porque a gente tinha medo das pessoas tá corrigindo. Ah, ela não dá limite, olha, ele faz o que ele quer. Porque ele chega nos lugares, se tem algo interessante, ele vai, levanta e vai pegar. Não importa, não importava para eles que, eu posso ir aqui, mãe, pegar. Não, parece assim que na cabeça do Jean, parece não, né? Ele levanta e vai pegar. Aí quem vê, põe seu filho sentado, diz pra ele que tem que sentar, não sei o quê, né? E isso deixava a gente bastante triste, porque assim, no fundo do meu coração, eu lutava o tempo todo pra mostrar que o Jean, ele tinha que ter aquele comportamento de sentar, de chegar e conversar legal com todo mundo. E não era assim. Nunca foi assim, né? E eu não conseguia compreender por que era daquele jeito. E o doutor viu tudinho, né? E o Jean tentou pegar alguma coisa, né? A impressora do doutor saiu uma folha e na folha estava achatada. Eu lembro que se fosse hoje, né? E
ele ficou agoniado para pegar. Aí o pai dele falava: Jean, senta só um pouquinho, deixa a gente conversar aqui rapidinho, meu filho. Aí ele continuou querendo levantar para pegar aquela folha, e o doutor observando, né? E mais uma vez, acho que ficou nisso assim umas 4 vezes. O pai dele falava: senta só um pouco, Jean. Por favor, senta que a gente precisa conversar aqui. Aí o doutor olhou pro pai dele e falou assim: pai. Deixa eu ver o que é que ele quer. Vamos lá, o que é, Jean? O que é que você quer? Diga. Aí ele falou assim: eu só quero ver essa folha aqui. Aí ele pegou a folha, aí ele alinhou a folha assim, olha. Ele pegou a folha, alinhou bem alinhada assim e devolveu pro doutor. É porque tava dobrado aqui, aí não pode. Aí o doutor observou. Então, ok, Jean, você é um bom garoto, é isso mesmo, tá. Aí ele foi falar pro pai dele o seguinte: toda vez que o Jean quiser concluir uma fala de algum determinado assunto, não corte ele. Deixa ele falar. Ele precisa terminar, porque se você interrompe, você causa nele um, um certo descontrole. Se você interrompe ele, não fala, você ali você já está criando uma situação para ele ter alguma crise. Deixa ele concluir. Daí ele conclui, aí você entra e fala a sua posição, o que é, o que não é, o que você acha. Mas ele precisa terminar a fala dele. E realmente aquilo acontecia sempre, né? A gente saía, Jean, senta. Jean, não sei o quê. Vem cá, Jean. A gente já ficava apavorado, né? Porque assim, nossa, o Jean não senta, o Jean não obedece, o Jean. Meu Deus, que a gente não pode sair com o menino, que o menino começa. O menino não consegue manter uma saída legal, sempre tinha alguma coisa que aborrecia e já estressava todo mundo, né? Mas a gente sempre foi assim. Não pode, vem cá, não mexe, senta, pega, não, senta aqui, não vai. O tempo todo. E aí, nessa posição, dessa fala do doutor pro pai dele, eu comecei a entender. E eu mudei esse posicionamento. Toda vez que o Jean quer falar alguma coisa comigo, eu deixo ele falar, falar, falar. Daí, se eu não concordo, aí eu vou explicar para ele por que eu não concordo. O que é que tá de errado no pensamento dele, né? Então eu não teve aquela coisa assim, porque como eu vinha de muita luta, ó, pra vocês verem, de 4 anos da escola, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, foram 6 anos que ele era hiperativo, mas assim, aconteceu diversas situações. Qualquer dia eu vou falar sobre algumas que aconteceu nas escolas, né? Tudo que é tipo de bullying, o que incomodava e a gente não entendia. Qualquer hora eu vou contar algumas histórias assim diferentes para vocês, né? Que aconteceu diversas. E hoje ele faz terapia ocupacional, né? Tá na escola regular, no ensino médio. Depois também eu vou falar um pouco sobre a escola, né? Que para mim assim foi um tormento muito grande, escola na vida do Jean. Muito tormento, assim, muito triste, aconteceu várias situações. O Jean ele não tem dificuldade no aprendizado em si, digamos assim, não é minha maior preocupação. Ele tem dificuldade na aceitação das regras, né? E ele tem dificuldade, e ele tem o TOD, transtorno opositor desafiador. É o que mais me dá trabalho, eu acredito. Porque é um transtorno que quando eu fui ver na internet, descreveu meu filho todinho. Daí um belo dia eu falei pro médico dele assim, doutor, o Jean é muito assim, 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 né? Ele, assim, sempre tá enfrentando, ele quer ser o último a falar. De repente tá legal, mas de repente aborrece, sabe? É um altos e baixos que a gente não consegue compreender. Porque assim o menino é tão assim. E eu dou carinho, eu falo, eu converso, eu levo pra sair, levo no cinema. Eu entro, eu faço acordos com ele, né? Sigo uma rotina, mas tem lá uma hora, sabe? Quando ele vai mesmo e desafia, eu falei assim, não é coisa, pelo amor de Deus, isso aí é muito, muito ruim pra mim trabalhar com ele em casa, eu não consigo. E ele explicou, mãe, é o Todd, é assim, é muito difícil.
E o doutor sempre fala pra mim, olha, muito amor, amor e amor. Então, gente, esse vai ser um vídeo que eu vou começar a gravar sobre determinados assuntos, assim, escola, saúde, né? Outra área aí que vou falar uma coisa, é muito complicado. Meu filho hoje tá fazendo terapia ocupacional, mas assim, nunca fez um trabalho psicologicamente legal. Eu acho que às vezes até eu sou psicóloga, mas eu preciso, eu não tenho conhecimentos. Eu, como mãe, não sei nem como dizer pra você, mas eu não tenho certos conhecimentos para aplicar nele, né? E mas graças a Deus hoje ele tá fazendo terapia ocupacional. É pouco, é pouco. Mas eu insisto assim, tô na justiça. Eu entrei na justiça pra tudo, gente. Eu nunca entrei na justiça pra nada, né? Entrei pra escola, ele tem um mediador porque eu entrei na justiça. Porque como ele sofria muito bullying, ele era irritado o tempo todo, ele logo se desregulava e ficava irritado. De repente começou a ficar agressivo, coisas que já não era tão agressivo, né? E isso assim deixava assim uma preocupação muito grande pra mim, né? Porque eu não quero que ele machuque ninguém, mas as pessoas ficam perturbando o juízo do menino, né? Chamando ele de diversos nomes. Outra hora eu vou aprofundar sobre essas coisas de bullying, né? Com nossos filhos na escola, como é que eles ficam, assim. Eu vou contar como mãe, né? Mas assim, pra eles, assim, é muito mais triste mesmo. E eu consigo tudo em justiça, ainda não consegui tudo que eu queria. As terapias que eu queria muito pro Jean, eu ainda não consegui, só terapia ocupacional. Mas eu queria era um psicólogo mesmo que trabalhasse na área, que fizesse com que ele compreendesse algumas coisas que ele precisa compreender, né, para poder conviver um mínimo com os outros, né, com a sociedade. Mas o meu filho é o. Eu não quero falar que só as partes ruins, assim. Ah, o autismo tem muita coisa ruim, tem. Mas eu quero falar também as partes, assim, as coisas boas que é ter um autista, sabe? É, pode não ser, assim, muitas coisas boas, mas tem algumas coisas, assim, que é muito interessante, é muito bonito de ver, né? Então, assim, é luta, gente. É luta e luta, né? Eu vou começar a postar uns vídeos, um vídeo por semana. Eu tô aqui no quarto dele, é onde eu gosto de fazer os meus vídeos. Ele tá na escola e é onde eu gosto de falar. Eu qualquer hora eu faço vídeo com ele não gosta muito de aparecer. Ele já gostou mais, agora ele não gosta muito de aparecer e eu respeito, né? Ele fala agora de autismo, mas assim, ele teve aquele período também que ele não queria nem falar. Ele tinha raiva da palavra, ele tinha raiva de ser um autista. Mas isso está sendo trabalhado, eu converso muito com ele, graças a Deus, né? Com todas as lutas, mas vou começar a fazer vídeos sobre ele mesmo, sobre todas essas situações que já passei com ele e passa até hoje, né? Então eu criei a página, meu autista Jean, tá no meu Facebook, né? Eu justamente para falar um pouco sobre essas situações nossas, do nosso dia a dia, tá bom? Eu vou fazer um vídeo curto hoje, porque senão para não ficar muito chato, né? Mas assim, e eu nem falei muito sobre o autismo assim, o que é autismo, porque eu tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo. Muita coisa eu já aprendi, mas muita coisa eu ainda tô aprendendo. Todo dia eu leio, eu estudo o assunto, porque tem muitas palavras técnicas que eu não consigo ainda puxar tudo na memória. Mas assim, é luta e luta, então a gente tem que lutar, né? Meu filho tá aí, meu filho precisa do espaço dele, ele tem sonhos e eu tô aqui para ajudar ele a realizar todos os sonhos dele, possível. Vai haver outros vídeos, né, com determinado tema. Quiser deixar até uma ideia nos comentários que eu vou postar esse vídeo, aí vocês deixam alguma ideia, que assunto vocês querem que eu fale no próximo vídeo, tipo assim, de escola, medicação, ele toma remédios, né? Alguma situação, alguma história, porque eu vou contar assim poucas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não acaba não ficando legal, né? Quero vídeo curto, no máximo 20, 30 minutos. Então é isso aí, gente. Tá bom? Esse é meu primeiro vídeo no grupo para poder expor um pouquinho a minha situação como mãe de autista. Tá bom?
Beijo, até a próxima. E semana que vem eu vou fazer um outro vídeo com algum tema que eu vou pensar. Eu só quis fazer uma breve apresentação só para mim me apresentar, tá bom? Tchau.